Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Esse primeiro bate-papo, né? Espero que de uma série de outros que a gente possa fazer. E hoje eu estou trazendo um tema que é muito comum aqui no consultório de nutrição, né? Os meus clientes, eles sempre me perguntam por que é tão difícil seguir dietas. E então eu quis trazer esse tema, né? Abrir esse tema para a gente poder fazer esse bate-papo, discutir, né? E chegar a um consenso de por que é tão difícil a gente seguir em dieta. Então, sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz. Nós temos aqui várias pessoas, né? Eu vou começar fazendo algumas perguntas, tá? Para vocês. Porque o nosso bate-papo é sobre o porquê que é tão difícil a gente seguir dietas. Eu imagino que se vocês estão aqui é porque vocês realmente acham que é difícil seguir dieta, não é isso? Qual que é a maior dificuldade que vocês têm? Fome. Fome? E me explica um pouquinho, Aí a por que gente você traz tem aquele fome? lanchinho, aí a gente traz aquele lanchinho, né? Tudo direitinho, bem bonitinho, mas chega uma hora que o estômago começa a gritar, assim, você quer alguma coisa a mais, você quer alguma coisa a mais. E eu tô falando por mim, né? No meu caso, eu acho que a ansiedade, né? Quando você tá fazendo dieta e tá tranquila, numa fase tranquila, é fácil seguir. Agora, quando você tá numa fase que você tem um monte de problema para resolver, né? Você está naquela correria, você precisa resultados, enfim, seja qual for a preocupação, é mais difícil, porque aí você quer comer, né? Para repor aquela agitação, eu acho. Uhum. Tá, então você acha que a maior dificuldade seria quando vem a ansiedade, aí você quer repor essa ansiedade ou tapar esse buraco, né, esse vazio com a comida. Isso, Uhum, isso, eu acho que é isso. uhum, muito bom. Mas alguém passa por isso? Bem, eu tenho também esse problema com a ansiedade, eu desconto ela na boca e uma dificuldade muito grande com disciplina. Vou Uhum. bem 1, 2, 3 dias, depois eu falo assim, eu sou muito imediatista. Se o resultado demorar, eu paro. Uhum. Tá. E você atualmente está fazendo dieta? Não seguindo uma específica não, mas durante a semana, segunda a sexta, diminuo a alimentação, tomo muito líquido, como bem menos, mas sábado e domingo. Sábado e domingo. Quem segue dieta sábado e domingo, gente? Quem consegue seguir dieta sábado e domingo? Mas fim de semana eu acho que meu problema é descontar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Uhum, tá. Então você acha que talvez a restrição que você esteja fazendo, Mark, seja o responsável por chegar no final de semana e desconta? Na verdade, eu penso mais assim, eu faço durante a semana para a consciência pesar menos no fim de semana, né? Uhum, sim. Mas é muito difícil. Quem até me passou o link desse vídeo foi Pedro, né? Pedro Henrique. Uhum. Nossa, Pedro, Ele Pedro assim, é um exemplo, né? é padrinho da minha filha e tudo, ele passou e aí, né, seu nome no grupo nosso Eu tô é a falada então responsável aí por no ele ter perdido grupo. É, só para 75 deixar. quilos agora. Pedro perdeu 75 quilos, gente, e com atividade física e com dieta, né? Vamos chamar. Eu E falo ele é muito, dieta porque eu falo que eu não passo dieta, né? Vocês vão ver o porquê que eu não gosto de falar a palavra dieta. e ele é muito disciplinado. Essa disciplina dele é que me falta, sabe? É muito amigo meu, Uhum, amigo de infância, mas é uma disciplina que ele tem que difícil demais de ter. Eu uhum, falo com ele assim, até porque ele faz a própria comida, porque essa nova alimentação dele, né? Não vamos dizer dieta, então, essa nova alimentação dele, como não é seguida pelo resto da casa, ele faz a dele. Então, eu saio de casa 8 da manhã, volto 10, 11 horas da noite. Até para eu fazer, teria que ser esse horário. uhum. Então, essa dificuldade, para mim, é grande, além dessa disciplina que eu falei, né? De seguir, se eu tiver ansiedade ou algum problema, como foi dito antes, aí eu desconto na boca.
Sim. Então você acha que para seguir dieta tem que ter, além de disciplina, tem que ter tempo para poder fazer as Não, coisas, programar o tempo, certinho? o tempo a gente arruma. O problema é a disciplina para pegar esse tempo, em vez de fazer outra coisa, Aham. focar ali. Sim. A gente tem alguns pontos, eu coloquei 4 pontos para gente trabalhar hoje, né? E aí eu espero que vocês saiam desse bate-papo mais animados, né? Mais motivados em seguir algo. Não vou dizer dieta, mas seguir algo. Lu, você que está aí preparando macarrão, conta pra gente, macarrão de quê que você está preparando? Eu tô fazendo talharim de repolho. Tá vendo, gente? Ó, Lu tá substituindo macarrão por repolho. Que Delícia! dureza. Muito bem, Então, Lu. eu tô fazendo um tratamento com endócrino, porque eu tenho o distúrbio da tireoide, né? O hipotireoidismo. E já é mais complicado de perder peso, né? Uns dizem que isso é mito. É Que uma crença hipotireoidismo limitante, Lu. Isso é uma crença limitante. Uma vez descobriu, pronto, já tá tratando. E daí eu tô, assim, na verdade tem uma dieta que é até por um aplicativo, mas eu, na verdade, não fico, tipo, olhando muito, não. Tô tentando, assim, mudar algumas coisas, assim, principalmente a alimentação à noite. Mas o meu grande problema é que eu gosto de pão, gosto de massa, gosto do que é gostoso. Uhum. Então você não está E, seguindo uma dieta à risca. Não tem aquela não, eu tento, certinha. dentro do que a gente come, eu tô tentando diminuir, né? Dentro do dia a dia, tô tentando diminuir. Tá. Pra E ver você se acha, eu Lu, que volto você não a está fazendo dieta porque você gosta de pão e é difícil seguir dieta porque você gosta de pão, gosta de massa? Seria mais ou menos assim? Eu acho que uma das coisas que eu acho que fica mais complicada é isso. E hoje ainda tem algumas coisas que a gente pode trocar, mas assim, algumas. Aqui onde eu tô, pelo menos, eu não tenho tanto acesso. Outra coisa é você ter tempo para fazer a alimentação mais correta, né? Isso também. Porque daí você tem que se dedicar a fazer as coisas mais saudáveis, né? E não ir pelo. Já estou tentando cortar embutido também, assim, tem várias coisas que eu estou tentando eliminar, mas no final de semana eu acho que também é um problema, que a gente se solta mais, né? Vai na festinha. Então você está na turma do Mark aí, que chega no final de semana é mais difícil. Eu acho que todo mundo, né? Kiki também passa por isso no final de semana, Cecília também, Carol, Pri. Final de semana acho que é o mais difícil, né? Da dieta. Muito E uma bom. outra coisa é que às vezes, assim, eu me esforço, aí eu vou me pesar 200 gramas. Ai, dá um desânimo. Sim, o problema é que a gente quer o resultado rápido, né? Isso às vezes frustra quando sobe na balança e aí vê que a perda de peso foi muito pequenininha, né? Só que a gente esquece É, de para passo em mim, passo a gente chega Cida, lá, né? Sim. para mim tem um caso, tem uma coisa que é muito interessante. Isso que a Lu falou tem a ver comigo também. Eu faço que nem faz 2 meses que eu entrei num outro ritmo, né, de vida diferente, muito corrido, e eu senti visivelmente, não só senti, como todos falam, nossa, você emagreceu. Que você emagreceu? Quando eu me peso, eu tô exatamente com o mesmo peso. Isso eu não consigo entender nunca. Eu falo, gente, eu sinto que eu emagreci, as pessoas falam que eu emagreci, mas o meu peso é o mesmo na balança. Eu não saio dos 77 quilos. Não Sim, saio. tá. Isso é o seguinte, para quem faz atividade física, isso você pode estar ganhando massa muscular também. Então você perde gordura, pode perder líquido, que é comum acontecer o líquido que fica retido, né? Quando a dieta não está muito balanceada. E aí quando você sobe na balança, como ganhou massa muscular, o peso não oscila, tá? Isso gera uma frustração muito grande. Então a primeira coisa, para quem quer perder peso, para de pesar, tá? Por quê? Porque não é só o peso, gente, é medida também. Você tem que estar bem com você.
né? O que que adianta? Você olha no espelho, nossa, hoje eu tô mais fina. Aí na hora que sobe na balança, vê que não mudou. Ai, mas que coisa, também vou parar de fazer essa dieta porque não tá resolvendo, né? Então eu sempre falo, faça as pazes com o espelho primeiro, tá? Esquece balança, né? A gente tem aquela mania de ficar pesando, 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 e o peso só, ele não diz muito pra gente, tá? Muito bom. Quem mais quer falar sobre dietas? Então, eu vou fazer mais uma pergunta, tá? O que que é dieta para vocês? Né? Vocês já me falaram da dificuldade que vocês têm de seguir dieta, mas o que que é dieta? O que que significa dieta para vocês? Restrição. Restrição, o que mais? Palavra que veio na cabeça. É isso mesmo. O que mais? Restrição, o que mais? Algo em torno de punição? Eu não vejo como punição, não, eu vejo como restrição. A gente acaba tendo que fazer alguma restrição, mas a gente tem que ter muita disciplina, eu acho. E pensar na saúde, né? Sim. Uhum. Mas o termo dieta, será que vocês já procuraram saber no dicionário o que que significa dieta? Tem a ver com restrição, mas a origem da palavra dieta, vocês sabem o que que é? Vocês já tiveram curiosidade? Porque hoje em dia, quando a gente fala em dieta, a primeira coisa que vem é restrição, né? É deixar de comer aquilo que gosta. É você nunca poder, para você manter um peso, né? Um peso desejado, você nunca mais vai poder comer aquilo que você gosta de comer. Né? Então, assim, é um relato muito grande aqui no consultório também. As pessoas falaram, ah, não, eu desanimo porque imagina eu comer isso aqui para o resto da minha vida, né? Só que a palavra dieta significa qualidade de vida, tá? Então, ela é uma palavra originada do grego e significa estilo de vida, qualidade de vida. E do porquê que mudou, né? Ficou um termo quase que sinônimo de restrição. Por que vocês acham que isso aconteceu? Será que não é por conta das dietas da moda que vieram com tantas restrições e daí você vê lá você fala, o café da manhã, um chá e uma bolacha. Você fala, nossa. Sim. Então você já, sua cabeça, quando olha uma dieta padrão, você já fala que aquilo é restrição. Não posso comer nada, vou morrer de fome. Isso, é. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente quer resultado rápido, né? Então, a gente busca uma dieta que alguém fez e que teve um resultado rápido, tá? Então, assim, ó, minha amiga tá fazendo a dieta low carb, então perdeu 10 quilos em uma semana, é essa que eu vou fazer. Então, o que a gente busca? A gente busca sempre a dieta do outro, né? Só que o estilo de vida do outro é do outro, a qualidade de vida do outro é do outro, né? E quando a gente tenta trazer a dieta do outro pra gente, aí a dieta não funciona. Vocês concordam? Tá? É como se, assim, cada uma de nós tivéssemos vamos imaginar um quebra-cabeça, tá? Aí, lá no meiozinho, tá faltando uma peça pro quebra-cabeça. Então, você vai e fala assim, eu vou pegar do meu vizinho aqui, que é mais rápido. Aí você pega a peça do quebra-cabeça dele e tenta colocar. Não vai encaixar, tá? Só que a gente quer o quê? A gente quer um resultado muito rápido. Então, a gente começa a seguir a dieta do vizinho, né? Ou do primo, seja lá de quem for. E aí, o que que acontece? Muitas vezes tem uma restrição, né? A dieta low carb, por exemplo. O que que acontece com a dieta low carb? Para a Lu que gosta de macarrão, a dieta low carb vai ser uma tristeza. Ela vai conseguir seguir durante uma semana. Chegou no final de semana, o quê? Eu segui dieta low carb, eu adoro macarrão, então parei de fazer dieta, né? E isso acontece, não é, gente? O que vocês acham? Isso acontece muito, né? Eu acho que a maioria das pessoas fazem isso, busca a pecinha do quebra-cabeça que não encaixa. E aí fica quebrando a cabeça a vida toda, né? Porque fica querendo algo rápido e nunca consegue. E o que a gente pode fazer, então? Não, faz parte até do imediatismo que a gente fala assim, a gente não consegue o resultado rápido e fica, eu concordo com você, eu já procurei dieta de Deus e o mundo aí para fazer, as que fossem de resultado mais imediato. E aí algumas até davam certo num curto período, perdia 6 e engordava 10 depois. Sim.
mas procurar, e eu concordo com tudo que você falou mesmo. Tanto é que eu não procurei seguir a do Pedro, né? Que ele estava fazendo, porque foi feita uma consulta para o organismo dele, para o estilo de vida dele. Uhum. E eu demorei até entender isso, porque toda vez que eu tentava seguir de alguém, não dava certo. Sim. Uhum. E aí, quando você falou, Mark, que assim, é difícil seguir dieta, porque, por exemplo, o Pedro, ele prepara a comida dele, ele é muito disciplinado, então você traçou, assim, um perfil de algo que funcionou para ele, mas é impossível você fazer, porque você não é disciplinado, você não tem tempo de preparar, né? Então, isso já gera uma insatisfação com o termo dieta. Ah, eu não vou fazer dieta, porque dieta é difícil fazer, né? Dieta tem que preparar, mas exatamente isso, quando a gente pega a dieta do outro e tenta encaixar, né, a pecinha do outro e tenta encaixar no nosso quebra-cabeça, não vai funcionar, tá? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é o quê? Escolha a dieta que esteja de acordo com o estilo de vida que vocês têm, né? Com o ritmo de vida que vocês têm. Porque se vocês ficarem buscando uma dieta que não bate, não é aquela pecinha do quebra-cabeça que falta, vocês vão ficar a vida inteira tentando fazer dieta e não conseguindo um bom resultado, né? Então, essa seria a primeira dica. Só que a gente tem outros elementos também, né? Porque assim seria muito fácil, né? Ah, eu vou lá, então, na Cida, vou fazer uma dieta que ela vai prescrever adequada para mim e eu vou seguir eternamente. Só que isso também não acontece, né? Muitas vezes a gente prescreve uma dieta que, quando a gente faz a anamnese, é uma dieta que a gente respeita os horários, os hábitos alimentares, né? E a pessoa consegue seguir por 1 mês, 2 meses e depois para de fazer. Isso é muito comum, né? Por isso que eu quis esse bate-papo, porque isso é mais comum do que a gente imagina, né? Mas, na verdade, não é só a dieta que não funciona, tá? A gente tem outros elementos também que tem que trabalhar, né? Então, eu coloquei aqui alguns elementos e aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre eles, tá? Crenças limitantes. Vocês sabem o que são crenças limitantes? Carolzinha tá rindo lá, porque Carolzinha já passou pelo Fazendo as Pazes com o Seu Corpo, terminamos o Go to Far, né, que é o programa de coaching, e tá perdendo peso lindamente. E mesmo assim é difícil, né, Carol, fazer dietas. Uhum, isso. Então, o que são crenças limitantes? Um exemplo, a gente achar o próprio pensamento de que a dieta é restritiva ou uma punição já é uma crença, né? Sim. Que está limitando. Porque daí eu já penso, aquilo ali vai me restringir, então não quero. Sim. E ao mesmo tempo não faz nada também, né? Exatamente, Isso é uma crença limitante muito comum, né? De que toda dieta punitiva e restritiva, você não vai comer o que gosta, né? E vai ter um resultado até rápido, mas depois você não consegue manter aquele peso, engorda tudo de novo. Então, isso aí é uma crença muito comum, né, de acontecer. Essa crença, ela se instala na gente por experiências que a gente tem, vocês não concordam? Tá? Essa crença de que dieta é difícil, é punitivo, né? Isso aí é uma crença que se instalou em algum momento, né? Agora, nós temos algumas crenças também que vêm lá da nossa infância. Alguém sabe me dizer alguma crença limitante que vem lá, né, da infância? E que hoje pode até prejudicar, sim, né, o fazer dieta. Porque essa crença, como ela é limitante, ela limita a gente. Chega num ponto que a gente não consegue avançar por conta dessas crenças. Quem sabe me dizer uma crença? Kiki? Come tudo, limpa o prato, porque Isso. senão você vai ficar magrela, você não vai ter saúde, você não vai ficar inteligente. Come Isso. tudo. O come Perfeito. tudo. Perfeito. Isso é uma crença limitante, né? Que a gente aprende lá na nossa infância. Então, quando a gente aprendeu isso, a gente não tinha maturidade para entender e para saber se aquilo era uma verdade ou não, né? E aí estabelece uma crença. E a gente acaba perpetuando isso com os nossos filhos também, né? Olha, tem que comer tudo. Às vezes a criança fala assim, eu não quero mais. Não come, olha o aviãozinho e coloca, né, a comida. Tem que comer tudo para ficar forte, bonito, inteligente, igual o Kiki falou, né?
Tem uma outra crença também, nossa, mas tem que comer tudo, porque o pobrezinho lá do país tal tá passando fome, é pecado deixar comida no prato, né? Vocês já passaram por isso? Né? Então, o que que fica na nossa mente? Você tem que comer tudo, não pode deixar comida no prato, tá? Então, isso é uma crença limitante e que, sem perceber, inconscientemente a gente carrega quando vai fazer dieta, tá? Então, o que que a gente faz? A gente tende a colocar a comida no prato, tá? E não ouvir o sinal de saciedade do nosso corpo. Então, muitas vezes você já está associado, você não precisa comer mais, mas vem aquela crença e fala, olha, não pode deixar comida no prato, tá? Então, isso, né, essas crenças que a gente tem, tanto as da infância quanto as adquiridas, né, que dieta é coisa difícil, ruim de fazer, isso também limita muito a gente conseguir seguir uma dieta e ter um bom resultado, tá? Quem mais sabe de alguma outra crença? Tem uma crença que a gente carrega que é triste. Essa parece que assim, que uma vez na família você está fardado a ter o resto da sua vida sobrepeso, obesidade. Alguém sabe? Não? A crença de que você não consegue perder peso, que a família toda é uma família de sobrepeso, de obeso, e isso dificulta. Quem já passou por isso? Quem tem na família casos de sobrepeso? Né? O que vocês acham sobre isso? O que vocês pensam sobre a genética? Ah, minha genética não é favorável. Ah, eu tenho ossos largos. Vocês já ouviram falar isso? Minha ossatura é larga. Eu já ouvi falar, mas a genética de minha família é toda boa. Eu sou um dos poucos que fugiu, saiu da linha. Então é o oposto. Então você não vai perpetuar isso para os seus filhos, viu, Mark? Por favor, não. Não, essa aí, minha filha é magrinha também. Então, isso é muito comum, né? A gente aceitar de que a genética é responsável por tudo. A genética, sim, ela Sim, mas tem. já ouvi de muita gente mesmo. A genética, ela tem uma pequena participação, mas o que passa de geração para geração é o comportamento alimentar, tá? Os hábitos alimentares, o comportamento alimentar é que passa de geração para geração. E isso é muito mais forte, tá? Então, vamos lá, uma família de italianos, né? Onde tem as mamas obesas e aí reúne-se em torno da mesa com aquela mesa maravilhosa, né? Então, a gente acreditar que a gente vai ser sempre acima do peso, porque tem uma família que é acima do peso, a gente não pode acreditar nisso, tá? A gente tem que acreditar que o comportamento alimentar, aquilo que a gente aprendeu desde a infância, que tem que ter uma mesa farta, que você tem que comer tudo, tem que comer muito, isso sim, tá? É que vai passando de geração para geração. Só complementando, a família é magra, mas ela tem esse comportamento de almoçar menos, mas jantar muito. Sim. E como minha avó baiana, a avó pernambucana, eu cresci na casa deles, a janta pesada, tempero forte, comida gordurosa, bem carregada. E a gente acreditar que a genética que favorece não é o comportamento alimentar, né? E como que vocês podem, então, fazer com isso? Nath, seja bem-vinda, Nath! Muito bom, Nath, tem umas dicas super bacanas pra gente. Querida, seja bem-vinda, viu? Nath é consultora de moda e ela deu um bônus super lindo pro programa, fazendo as pazes com o seu corpo. Então, gente, essa crença limitante de que nós herdamos esse gene da obesidade ou do sobrepeso também é uma crença que a gente tem que ressignificar, tá? Então, a gente tem que observar muito mais o nosso comportamento do que culpar a nossa genética pelo insucesso, tá bom? Muito bem. Alguma dúvida com relação às crenças limitantes? Vamos lá. Vamos falar então de um assunto que eu acho que Kiki, Lu, não sei se Mark também falou muito, que é a questão da emoção, né? De você comer por emoção, que é a fome emocional, tá? Quem come por emoção aqui? Acho que todo mundo, né? Todo mundo come por emoção. Vocês sabem diferenciar a fome fisiológica e a fome emocional?
Consegue, Kiki? Fala um pouquinho pra gente, então. Como que você diferencia aí a fome emocional da fome fisiológica? Peraí. Eu percebo o seguinte, eu vejo até aqui no trabalho, todas as meninas falam assim, ai, eu amo chocolate, ai, eu amo chocolate. Parece até que é um modismo, ou a pessoa fala para ser aceita, não sei. Porque de verdade eu não amo chocolate, né? Uhum. E quando eu ouço alguém falar isso e vejo as pessoas comendo compulsivamente, eu falo, caramba, né? Que esquisito. Só que quando eu tô nervosa ou eu tenho algum prazo para cumprir, ou enfim, TPM, qualquer coisa, eu como uma barra de chocolate inteira de Uhum. uma vez. Eu compro assim aquela maior que tem e eu falo, não, eu vou comer aos pouquinhos no decorrer do dia, porque, né, de vez em quando, mas isso acontece, não é sempre, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu compro uma barra dessa, porque eu sinto vontade, e aí eu como ela inteira de uma vez, eu não consigo parar. Então eu acho que aí eu caio, né, cai aquela ficha. Isso não é vontade de comer chocolate só, Uhum. né? É uma necessidade a mais aí, é alguma coisa que eu tô querendo, né? Uma ansiedade mesmo. Então, eu consigo perceber em mim quando eu como a mais. Isso. Então, Kiki, isso é muito nítido quando você está mais nervosa, ansiosa na TPM, né? Uhum, Isso uhum. acontece com vocês também, meninas? Marcos saiu. Também acontece, né? Quando a gente está mais ansiosa de procurar algo. Por que que isso acontece? O que que a gente está buscando, na verdade? Quando a gente acaba de comer uma barra de chocolate, o que que acontece? Além de umas graminhas a mais no peso. Eu, como a Kiki, também não sou tão assim por chocolate. Mas aí, se eu pensar, assim, pode me dar vontade de comer algum doce, uma coisa que eu gosto, coisa de mineiro, né? Tomar café da tarde. Quando eu Sim. não tomo, aquele negócio fica ali martelando. Eu poderia comer uma fruta, mas eu quero comer um bolo, eu quero comer. É a sensação de prazer mesmo, né? Eu acho que é o doce que acaba dando uma sensação mais gostosa. Mas o café da tarde, ainda, às vezes, eu ainda estou com fome. Não é que eu não esteja com fome, né? Que a sua pergunta foi mais em relação Uhum. à fome emocional e fome. Às vezes E, eu tô com fome. Mas nessa, você às vezes come um pedaço a mais, né? Do que uhum. deveria, por exemplo, bolo. Mas eu percebo que tem momentos que eu quero o doce. Eu não quero outra coisa. Uhum. Isso. Quando é fome de algo específico, geralmente é a fome emocional, tá? Então, eu estou com fome de brigadeiro, estou com fome de doce. Porque quem está com fome, como que tiver? Se tiver uma fruta, vai ser a melhor fruta do mundo, né? A fruta mais deliciosa do mundo. Pode ser até uma fruta que você não goste tanto, mas se você está com fome e só tem aquela fruta vai satisfazer, tá? Porque o nosso corpo, ele precisa de energia. E a energia ela é proveniente do alimento. E o nosso corpo precisa de muito pouco, tá? O nosso corpo precisa de pouco alimento, né? A gente não precisa de muito. O que a gente precisa, além do que o nosso corpo precisa, é de um aconchego, um abraço, um carinho, uma palavra, a leitura de um livro, algo mais que dá prazer. Só que muitas vezes a gente busca na comida essa fonte de prazer, né? Então, esse entendimento do que é a fome emocional é muito importante, tá? Carol, quer falar alguma coisa? Carol, eu vi que você estava com a Não, mãozinha eu ia levantada. falar era justamente isso, assim, que eu percebia, eu comecei a fazer essa diferenciação com o coach, nitidamente, de quando a gente está com fome, é, que você percebe isso, assim, você sente vontade, tem a necessidade do alimento, diferente da fome emocional, que você tem vontade daquela comida específica. Tanto que, às vezes, igual no meu caso, assim, eu sou uma das que falava, né, Cida, a gente está trabalhando isso agora, a questão do chocolate. Nossa, eu preciso do chocolate, eu preciso do chocolate. E, às vezes, tinha essa situação que você falou, Lu, eu estava com a fome física e a emocional junta. Então, eu comia
mas ainda assim eu comia muito, 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 muito mais, porque tinha a fome emocional. Ou então, às vezes, eu ficava naquela da restrição da dieta. Nossa, eu, tipo assim, tô com muita vontade do chocolate, mas não vou comer o chocolate porque ele é super calórico e tal, vou engordar. E aí eu ia e ficava comendo outras coisinhas. Então eu falava assim, vou comer uma fruta, né? Que é uma coisinha doce, que vai me dar um paladar doce, mas na cabeça não parava. Eu ficava assim, mas eu quero chocolate, mas eu quero chocolate, mas eu quero chocolate. Então, se fosse uma vontade real do chocolate e não emocional, se eu comesse, igual a Kiki falou, um pedacinho de chocolate, ia matar a minha vontade, eu ia ficar satisfeita, eu não ia ficar comendo um monte de outras coisas depois, e tudo bem, não tem problema. Porque é o que a gente aprende, que é assim, do equilíbrio, né? Que você vai poder, você não precisa cortar tudo. Mas a fome emocional é muito maluca. Então você aprende que, na verdade, assim, você realmente não está com fome. Você está com necessidade de algum, igual você falou, de algum carinho, de você está ansiosa, você está ansiosa. Então, é outra fuga que você tem que buscar. Na verdade, não é nem a fuga. Eu estou ansioso com o quê? Porque eu tenho um prazo e eu não estou dando conta. Porque eu estou com um problema em casa. Aí você começa a refletir sobre o que te fez gerar aquela ansiedade. E não ficar descontando e buscando fugas. É muito interessante. Isso mesmo, Carol. Carol tá num processo lindo, né, Carol? Tá evoluindo lindamente, né? Dessa questão da fome emocional. Nath? Toda vez que você tem algum desejo específico, é sempre emocional ou pode estar com alguma deficiência? Não, pode ser alguma deficiência também, tá? O chocolate, ele tem teobromina, que ativa a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que a gente tem, tá? Então, muitas vezes, quando a pessoa tem uma deficiência de serotonina, aí o corpo pede o chocolate, tá? Então, é uma necessidade fisiológica, tá? Só que é muito raro acontecer isso, né? Por exemplo, as pessoas que têm depressão, tá? Pode acontecer sim dos níveis de serotonina estarem mais baixos e aí existe uma necessidade do chocolate, tá? Só que a maioria das vezes o que a gente observa, até o que Carol falou, tem a fisiológica, mas tem emocional também. Então a gente não sabe o momento de parar de comer, a gente come muito além, compulsivamente, né? A gente não, né? Porque nós aqui não temos compulsão. Né? Nós só temos vontade de comer e a fome emocional um pouquinho além, que nós vamos corrigir isso aí, nós vamos controlar isso. E quem não tem fome emocional? Todos nós temos fome emocional. Em algum momento da nossa vida, a gente vai querer comer algo para tampar aquele vaziozinho interior que está na gente, né? Isso é pecado? Você comer por fome emocional é pecado? Nunca, tá? Nunca. Porque o nosso corpo, ele diz pra gente também, não só fisiologicamente, mas emocionalmente, tá? O que a gente tem que fazer é ter o controle de saber até que ponto é a fome fisiológica, passou dali é a fome emocional, tá? E passou dali é a compulsão. Tá? Então, esse controle é que é importante a gente ter. E como que a gente adquire esse controle? Falando assim parece fácil, né? Tá, então eu sei que é fome emocional, eu vou largar essa fome emocional para lá e eu não vou comer. Vocês acham que é fácil? Não. Por isso que é difícil seguir dieta, tá? Por isso que é difícil seguir dieta. Como que a gente sabe, então, lidar com a fome emocional? Vocês têm uma ideia, assim, de que como que vocês vão conseguir observar esse momento de transição entre a fisiológica, a emocional e a compulsão? Vocês têm uma ideia de como que a gente faz isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento, tá? Só através do autoconhecimento é que a gente consegue identificar certinho, tá? Aonde existe essa transição da fisiológica para emocional e para compulsão, tá? Só que assim, a gente trabalhar o autoconhecimento é um trabalho para a vida toda, porque o autoconhecimento ele não se esgota, né? Só que o primeiro passo que a gente tem que dar é permitir que aconteça,
essa mexida com a gente, tá? Eu falo que é mexida porque quem começa, né, a trabalhar o autoconhecimento mexe com muita coisa. Por quê? Mexe com questões de infância, as nossas crenças limitantes, mexe com a emoção. Então, a fome emocional, ela não estabelece de uma hora para outra, é desde que a gente nasce, tá? Porque pensa bem, o bebê estava lá no ventre materno recebendo nutriente 24 horas por dia, tá? Aí de repente nasce no claro, barulho, não sabe onde está, né? Aí o que que acontece? Para estabelecer um vínculo materno, assim que recebe os primeiros cuidados, é colocado no peito para mamar. Então, o primeiro registro que a gente tem de que a emoção está ligada com a comida é quando a gente mama pela primeira vez, né? Aí depois, o que que acontece? Vai para casa, aí o bebê começa a chorar, você não sabe o que que é, põe no peito, ele para. Então a criança começa a associar, nossa, eu tô angustiada, então com a comida eu melhoro isso, né? Aí depois você tá lá preparando seu macarrão, seu talharinho de repolho, aí vem o filho e fica lá brincando, não sei o quê, papapá, papapá. Aí você fala assim, não, vem cá e vamos comer. Né? Às vezes o menino tá brincando, não quer comer, mas aí você chamou, insistiu, porque tem que comer para ficar forte, bonito, inteligente. Aí senta lá, que registro que ele tem? De que para eu ser aceito, ser forte, bonito, inteligente, eu tenho que comer. Então, assim, ao longo da nossa vida, a gente vai pegando esses registros e vai ficando na nossa mente inconsciente. Né? Então, enquanto você está consciente de que não, agora eu vou fazer dieta. Então, o fazer dieta, ele é consciente, tá? Aí você começa muito bem a fazer dieta. Chega no momento que o inconsciente age, tá? Aí vem as crenças, a fome emocional, e aí você começa a comer sem perceber. E quando percebe, você já transgrediu a dieta, aí você já está frustrada, culpada, e aí para, né? E aí você se culpa, né? E se pune. De novo, eu não estou conseguindo fazer dieta. Olha como é que eu não consigo. Olha como que, né? Então a gente vai o tempo todo como um chicotinho batendo na gente, sinalizando de que a gente também não dá conta de seguir dieta, tá? Então, quando a gente trabalha a questão do autoconhecimento, é você se conhecer mesmo, é conhecer o seu corpo, tá? Entender os sinais que o nosso corpo emite. Porque o nosso corpo, ele diz tudo pra gente. Inclusive, o sobrepeso, a obesidade é um sinal do nosso corpo, né? Já é um aviso falando, olha, se cuida, tá? Essa moradia divina aqui tá precisando de cuidado, então vamos parar, tá? Será que você tá trabalhando demais? Será que você tá estressado demais? O que que tá acontecendo que, né, que esse ganho de peso tá acontecendo? Só que muitas vezes a gente não percebe o sinal do nosso corpo. E quando percebe, já está acima do peso e aí você nem se olha no espelho, né? Não gosta da imagem que vê. Então, quando a gente fala que é importante a gente trabalhar a questão do autoconhecimento, é passar a entender quais são os sinais que o meu corpo está emitindo. Tá? Por que que eu estou com fome? É igual a Carol falou, né? A gente faz bastante esse exercício no coaching de perguntar para o nosso corpo o que está acontecendo. Então, assim, ó, chegou no horário, você tá com fome, tá? Ok, já tem, sei lá, 4 horas que eu não como nada. Então, é fome fisiológica, porque o nosso corpo ele precisa de nutrientes, tá? Mas quando você começar a comer, pergunta pro seu corpo qual que é o tamanho da fome, né? Que tamanho que é a minha fome? A gente não pergunta, a gente enche o prato e come. E aí vem a crença de que não pode deixar comida no prato porque é pecado, é isso, é aquilo, então você come tudo. Sem perguntar para o corpo o momento de parar, né? Então, o primeiro passo seria esse, assim, vamos olhar para o nosso corpo e perguntar. Então, assim, começou a comer, coma devagar, né? Porque quem come rápido demais também não dá tempo de chegar a mensagem para o cérebro falando que está saciado, então come muito, tá? E então pergunte para o corpo depois de um tempinho, se eu parar que agora está tudo bem? Tá? Para, respira, pergunta de novo, olha, acabou, tá tudo bem? Porque com o tempo, o nosso corpo, ele vai entendendo que ele pode emitir o sinal de saciedade de novo, tá? É como se o nosso corpo passasse a acreditar na gente. Não, agora tá prestando atenção. Então agora eu vou voltar a emitir o sinal de fome, de saciedade, tá? Mesmo assim, se você, porque acontece também, né? É muito comum isso. Você sabe que está satisfeita, mas come mais. Isso acontece com vocês? De saber o momento de parar, né? Eu sei, não, se eu parar que agora tá tudo bem, mas então esse mas já é a emoção que chegou. Então, é esse mais é que a gente tem que prestar atenção,
tá? Porque se eu estou satisfeita, mas eu preciso comer, aí entra emoção. Então vamos investigar que emoção que está por trás disso. Por que eu não estou conseguindo? O que está faltando? Tá? E isso é muito importante, e isso é o autoconhecimento, né? A gente cuidar do nosso corpo entender exatamente o que ele quer dizer pra gente, tá? Porque eu já falei isso, o nosso corpo ele diz pra gente tudo, tá? Ele diz se a gente está alegre, se está triste, se está, né, chateado com alguma coisa. E quando a gente usa a comida para tampar um buraquinho que é o vazio interior da emoção, aí a gente não existe dieta que vá conseguir segurar, tá? Por isso que muitas vezes a gente para de fazer dieta, por isso que muitas vezes é tão difícil seguir dieta, né? Porque tem todos esses fatores envolvidos. E a fome emocional, ela, depois das crenças limitantes, ela é o que mais dificulta de seguir dieta por muito tempo, tá? Então vamos lá, deixa eu perguntar para o Mark, que está tão quietinho ali agora. Fala um pouquinho da sua fome emocional, Mark. Muito Ó, bom. a minha fome emocional, eu nunca tinha tentado por um detalhe que você falou. Ela é específica mesmo. Tem hora que dá vontade de comer uma coisa, tem hora que dá vontade de comer outra. Sim. E aí a gente também concorda, sabe que está saciado já, mas a necessidade e a ansiedade de comer mais, ela vem. E sempre depois de um chocolate, uma barra de chocolate, eu preciso comer alguma coisa salgada, porque eu não aguento ficar com gosto de doce na boca. Aí vira esse ciclo. Sim. Aí entra já no final de semana. Não é nem a questão de ansiedade. Aliás, entra a ansiedade quando começa com a cerveja, eu tiro gosto, aí depois em outro tira gosto. Não estou mais com fome. Mas enquanto estiver bebendo, vai comendo. Bebendo, comendo. E aí também vira outro ciclo que... Por isso que eu falei, fim de semana eu desconto tudo, porque sento para levantar, demora. E aí também pela ansiedade. Enquanto tá vendo, tá comendo. E tem uma outra situação também, que aí eu vou pegar aí já um link aí com o que o Mark falou, que é a questão da pressão social, tá? Por que é tão difícil seguir dieta quando a gente tem amigos? Todos nós temos amigos, né? Uma turma de amigos, e aí você pensa, ai, eu não vou fazer dieta, ou então acontecem duas situações. Eu não vou sair porque eu estou de dieta, isso também acontece, então a vontade de você chegar no peso desejado é tão grande que muitas pessoas elas param de sair, param de ter uma vida social para seguir aquela dieta. Ou seja, essa pessoa, ela vai seguir dieta até ela conseguir chegar no peso dela. Depois ela vai parar. Quando ela parar, ela vai comer tudo de novo, tá? Porque ela vai voltar a encontrar com os amigos, vai voltar a ter as mesmas coisas para comer, ela vai voltar a beber, e isso não vai ter fim, tá? Essa situação de parar de sair porque está de dieta é a mais terrível que tem, tá? É a mais triste do meu ponto de vista, porque você se isolar por conta de ter que perder peso, tá? Isso é muito complicado, porque trabalha com emoção também, né? Aí você deixa de ter um convívio social e aí você fica chateado e fica deprimido e acaba comendo muito mais. Então esse é um ponto que se aí, né, algum de vocês aí passa por isso, a gente tem que rever isso daí. Outra situação é você ceder ou transgredir a dieta porque saiu com os amigos, tá? Quem passa por isso? De chegar no final de semana, encontrar com os amigos e falar, agora eu não estou de dieta, porque eu estou saindo com os amigos. Quem passa por isso? Sônia, pode falar, como é que é a situação aí na Bahia, Prado? Terrível. Vai atrás, acha que não vai comer o peixe frito, batata frita, tomar cervejinha gelada. Ainda mais em beira-mar, né, Sônia? Aí vem a turma toda, aí você come mais. O que mais, gente? O que vocês passam aí nos finais de semana, nos encontros com os amigos? Quem consegue sair com os amigos e não comer muito? Eu Quem aprendi. consegue sair e não beber? Eu aprendi. Uhum.
Muito bem. Eu sempre falo com os meus clientes e com os meus coaches o seguinte: você realmente está saindo para comer ou para conversar? Porque se você está saindo para comer, então não precisa, você fica em casa e come, vocês não concordam? Tá? Mas quando a gente sai com os amigos, o que que a gente quer? A gente quer o convívio social, a gente quer conversar, né? Então, gente, eu sempre falo com os meus clientes o seguinte: nossos amigos são sabotadores, né? Principalmente se sabe que a gente está querendo seguir uma dieta, tá? Eu falo que os nossos sabotadores são as pessoas que mais amam a gente, né? Então, assim, se você sai com os amigos e eles sabem que você está de dieta, com certeza eles vão falar assim: não é só hoje, bebe só mais um pouquinho, come só mais um pouquinho, né? Então, enfim. E aí, o que que acontece? Eu sempre falo o seguinte: olha, quando sair, coloca mais palavras na boca e menos comida, tá? Porque se tem uma coisa que os nossos pais contaram, a única verdade sobre alimentação, tá? Sobre hábitos, comportamentos, né? Na mesa, que os nossos pais ensinaram pra gente que isso sim era verdade, é que a gente não deve falar com a boca cheia, tá? Então, quando eu falo, coloque mais palavras na boca e menos comida, aproveite o momento social para conversar, para expor suas emoções, para poder estar ali junto com os amigos. Então, fala, 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 expõe tudo que está em você. Porque quando você fala com os amigos, parece que dá um alívio, não é? Quando você chega e conversa, não dá aquele alívio? Então, você já resolve um pouquinho da sua fome emocional, tá? E se nós aprendemos que quando a gente está falando, a gente não deve colocar a comida na boca, o que que acontece? O falar mais, você vai comer menos, tá? Então, eu sempre falo isso: olha, não deixe de sair, tá? Mas use aquele momento para ser um momento social, de troca, de conversa, tá? De entender, de ouvir realmente o que o seu colega está falando, né? Seu amigo está falando. Porque muitas vezes a gente não presta atenção nem na conversa, tá? A gente sai para conversar, mas presta mais atenção na comida. Isso já aconteceu com vocês? Tá? Isso acontece muito, né? Na hora que vê, você já comeu quase que a porção inteira, sem perceber, né? Então, quando a pressão social, ela também é um dos elementos que faz a gente transgredir dieta, a gente deixar de fazer dieta. Então, a gente tem que cuidar desses momentos também, tá? E não é porque você está de dieta que você não vai, que você vai deixar de sair. Não, pelo contrário, você tem que sair. Ter o controle na hora de sair também é importante, tá? Pergunta para o seu corpo se naquele momento ele está querendo comer muito mesmo. Ou se não é um momento de você estar lá junto com os amigos, de estar conversando e de deixar a emoção, né, aflorar e você não usar a comida para poder satisfazer essa emoção, tá? O que vocês acham disso, da pressão social? Kiki já tá dando joinha lá, né? Kiki passa por isso também. A alimentação, gente, ela é uma necessidade fisiológica, assim como ir ao banheiro, tá? É só isso. A alimentação, ela não é para satisfazer emoção, para deixar a gente chateado, não. Ela é só para isso. Por isso que quando a gente começa a ouvir o nosso corpo, a gente para de comer os excessos, tá? A gente para de comer. Quando a gente começa a ouvir o nosso corpo, a gente come exatamente o que ele precisa e no momento que ele precisa, tá? Então, se dieta é qualidade de vida, então vocês têm que definir qual o estilo de vida que vocês querem ter, tá? Se você gosta de massa, você não pode fazer dieta low carb, tá? Porque dieta low carb é baixíssima em carboidrato. Então, a chance de você transgredir a dieta e furar a dieta e ficar frustrada é muito maior, tá? Se você não é vegetariano, não adianta você pegar a dieta vegetariana da amiga que é vegetariana e perdeu peso e tentar seguir, porque você vai conseguir seguir por pouco tempo, né? Depois você vai ficar frustrado, vai transgredir a dieta e vai falar que a dieta que não funciona e aí você não age, tá? Então, o primeiro ponto é: observe que tipo, que estilo de vida que vocês querem ter. Ah, se eu quero comer carboidrato, eu quero comer salada, carne, tá tudo bem, esse é o seu estilo de vida. Então, vamos ver dentro do estilo de vida qual a quantidade que o seu corpo precisa, tá? E aí, quando eu prescrevo a dieta, a prescrição da dieta, ela é o quê? Quando a gente coloca as quantidades, ela é uma estimativa, tá? Com base na sua superfície corporal.
Só que quem sou eu para dizer quanto de arroz que o Mark vai comer? Né? Quanto de carne que a Nath vai comer? Quanto de doce, que sei lá, que a Carol vai comer? Tá? Porque uma coisa é uma estimativa pela superfície corporal que a gente faz, né? Os cálculos que a gente faz. Outra coisa é o que o corpo vai dizer, tá? Então, só vocês é que vão saber a quantidade certa que o corpo precisa, tá? E como saber essa quantidade para que a dieta dê certo e a dieta funcione, você consiga ter uma perda de peso satisfatória, né? É você trabalhando o quê? O autoconhecimento. Tá? É você trabalhando primeiro as crenças limitantes, vamos ressignificar essas crenças limitantes, tá? Que é importante, porque o que limita a gente também é uma crença, tá? Como a gente viu. Então, a gente ressignificar essas crenças é importante. A gente identificar a fome fisiológica e emocional é muito importante, tá? Para isso, a gente tem várias técnicas, né? Para poder identificar isso. E ferramentas mesmo para você treinar a sua mente para entender o que é a fome fisiológica e emocional. E depois a gente trabalhar a questão da pressão social como algo que não pode interferir na nossa dieta, na nossa escolha, tá? Porque no fundo, a gente precisa sim de dieta, a nossa dieta, tá? Porque a nossa dieta é que vai definir a qualidade de vida que a gente tem e a saúde. Tá? Então é importante a gente cuidar do corpo, é importante perder peso, sim, tá? É importante a gente manter, né, os níveis sanguíneos todos normais, importantíssimo, tá? Mas o mais importante que eu considero é a gente olhar no espelho e sentir bem, tá? Porque muitas vezes a gente olha no espelho e vê muito mais falhas ou pontos negativos do que realmente a gente tem. Né? Então, o autoconhecimento ele é importante por isso. Você aprende a se aceitar e a reconhecer todos os sinais do seu corpo. Né? Aí a gente consegue, sim, falar que segue dieta e que está tendo bons resultados. Eu queria ouvir de vocês como que estão, tá tudo bem aí? Mexi com a emoção, mexi com a crença, mexi com alguma coisa que foi só para dar uma espetada. O que vocês estão sentindo aí? Fala para mim. O que vocês vão fazer depois desse bate-papo com a dieta que vocês estão seguindo ou que vocês estão pretendendo seguir? Eu acho que eu tenho que prestar mais atenção na fome emocional e na fome fisiológica. Isso eu acho que é uma coisa que eu tenho que prestar mais atenção. Uhum. Aí gera uma dúvida. A história do comer de 3 em 3 horas dentro dessa fome, como fica isso? Porque, por exemplo, eu às vezes tomo café e eu vou sentir fome umas 2 horas depois. Já sinto fome. Agora também tem aquele lance, é fome ou é sede? Também já me falaram sobre isso. Sim. Uhum. Tá, nossa, super interessante, Lu, porque isso, assim, é uma controvérsia muito grande, né? E se a gente pegar todas as dietas, gente, que existem, tá? Todas as dietas que existem, tem daquelas que... E pegar tudo que é saudável não é saudável, tá? O que coloca no prato é quase nada. Tá? Porque uma dieta não pode isso, a outra dieta não pode aquilo, a outra dieta não pode aquilo, aí na hora que pode não é saudável e na hora que o que sobra para pôr no prato? Praticamente nada, tá? Então, vamos começar. O porquê de 3 em 3 horas, tá? O nosso organismo, o trato digestório, né, o trânsito do alimento da boca até ser distribuído no nosso corpo, ele demora mais ou menos 2 horas e meia. Tá? Então vamos imaginar, nós comemos, né, um alimento, aí esse alimento vai para o estômago, vai sofrer digestão, vai para o intestino, absorve, depois vai para a corrente sanguínea, vai para o fígado, metaboliza, do fígado é que ele transporta. Tá? Então esse ciclo, que a gente chama de ciclo metabólico, ele dura mais ou menos de 2 horas, até 3 horas, entre 2 e 3 horas. Tá? Então convencionou-se de que de 3 em 3 horas o nosso corpo precisa do alimento. Tá? Isso convencionou-se assim, tá? Não existe uma lei, tanto é que hoje, por exemplo, quem faz o programa de coaching comigo não tem necessariamente que comer de 3 em 3 horas, tá? Quando aprende a entender o que é fome emocional e fome fisiológica, Lu, não tem necessariamente que seguir, tá? Esse de 3 em 3 horas. Bom, como que a gente vai saber, então, se continua de 3 em 3 horas ou não, tá? Vamos imaginar, você acordou de manhã, fez um café da manhã, tá? Comeu alguma coisa. Aí, 3 horas depois, você pergunta pro seu corpo, eu tô com fome agora? Tá?
Se tiver tudo bem, não tiver com fome, espera, tá? Aí vamos imaginar que seu almoço é meio-dia, lá pelas 11h30 você já está varada de fome. E aí na hora que chega do almoço, você come o dobro do que você comeria, tá? Aí entra a fome emocional e a fisiológica, tá? A fisiológica até muito mais, porque aí realmente você já deixou passar muito tempo. Então, com isso, intervalos muito longos, o que a gente imagina? Que antes de começar com essa fome absurda, você precisa comer alguma coisa, tá? Então, você observa seu corpo. Por exemplo, comeu às 7 horas da manhã. Quando foi lá pelas 10h30, você já começou com leve desconforto, não espere até meio-dia, tá? Coma alguma coisinha. E aí, na hora do almoço, eu tenho certeza que você não vai estar com tanta fome fisiológica. Então, você consegue diminuir a quantidade de alimento, tá? Aí, ok, almoçou, tá? 2, 3 horas depois, pergunta para o seu corpo se está tudo bem, tá? Com isso, você vai traçar o horário que o seu corpo precisa, tá? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela acorda às 6 horas da manhã, então ela come alguma coisa. Quando dá lá pelas 8 horas, ela sente muita fome, tá? Ela já comeu, tá? Só que esse muita fome dela é a fome emocional também. Então, o que a gente fez? Colocou às 8 horas, tá? E depois 10 horas outro. A gente fracionou isso daí, porque o período da manhã é o período que ela tem muita fome, porque a emoção tá ali, tá? Porque é o momento onde ela levava os filhos, quando pequenos, para a escola, aquela rotina de quem tem filhos sabe como que é. Os filhos cresceram, já estão na faculdade, não precisam mais dela e dá aquela coisa de que, ai, então, nesse horário de manhã é o momento da fome emocional dela. Então, a gente fracionou mais. Então, ela come às 6, às 8, às 10 e ao meio-dia. Tá tudo bem, tá? Depois da tarde, ela consegue ficar. À noite, ela quase não come, tá? Já tem clientes que, ao contrário, de manhã não sente fome, e à noite é onde a fome emocional se estabelece muito mais forte, tá? Então, esse entendimento é o que você tem que ter. Não existe uma regra, tá? Não existe uma regra. A regra é o seguinte: ouça o seu corpo, tá? Ele vai te falar o que você precisa, pode ter certeza disso, tá? É só questão de tempo, de você ouvir, tá? Ouvir mesmo, ouça com coração, com ouvido e com coração, tá? Tem outras técnicas que a gente usa também, por exemplo, o Mindfulness, né? Que são técnicas meditativas para você focar a sua atenção no presente. Isso é muito importante, porque às vezes a gente come no piloto automático, tá? A gente tem tanta aquela ansiedade, come no piloto automático, e quando você para e percebe que você está só almoçando, você já comeu muito mais. Porque a gente almoça ouvindo televisão, mexendo no WhatsApp, pensando no que tem que fazer e tudo mais, né? Então é outra forma também da gente entender e controlar essa quantidade, a fome emocional, por técnicas meditativas. E tem o Mindful Eating também, que é uma técnica que aqui no consultório eu uso pegando o alimento, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um copo com chá. Antes de beber, o que a gente faz? Você pega, tá pronto, você pega e bebe, tá? Essa técnica não. A gente vai observando, a gente usa todos os sentidos. Então, a gente usa a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, tá? Essa é a forma correta de comer. Não é simplesmente pegar, pôr na boca e engolir, né? Então, assim, a gente tem várias técnicas, mas essa questão de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas, ouça o seu corpo, tá? Se o seu corpo ainda não está acostumado, o ideal é o quê? A gente estipular, seguir mais ou menos esse de 3 em 3 horas até sentir como que ele é, como que é o relógio dele, tá? Como que funciona, tá bom? Tem várias dietas, né, gente? Tem a dieta do jejum intermitente, que fala que não pode comer nada, quanto mais tempo ficar em jejum, melhor, tá? Existe dieta certa e errada? Eu sempre falo isso. Não existe dieta certa e errada, tá? Porque se existisse uma dieta 100% correta, todo mundo seguiria ela e teria um peso ideal, tá? O que existe é a dieta certa pra gente. Por isso que eu falei no início, a gente tem que escolher o nosso estilo de vida, o que a gente quer para o nosso corpo, tá? O que a gente precisa para ser feliz. Então, escolheu a qualidade, sabe, o estilo de vida e quer a qualidade de vida, então a alimentação ela vai entrar nisso daí, tá? Por isso que existem várias dietas, né? E eles fazem as dietas, né, por maldade, não. Eles fazem a dieta para tentar alguém escolher aquela ali que mais adequa para o estilo de vida da pessoa, tá?
Então, porque sempre me pergunta qual que é a dieta ideal para você. A dieta ideal é aquela que te faz feliz, tá? Essa é a dieta ideal, né? Se a pessoa está super feliz com o jejum intermitente, está tendo resultado, não está tendo clinicamente problema nenhum, tá tudo bem, né? Tem pessoas que acordam e não têm apetite de manhã, então dá para fazer o jejum intermitente, tá? Então, eu sempre falo, qual a dieta que te faz feliz, tá? Porque você não pode seguir uma dieta que você fica triste, tá? Não tem como, tá? Porque se é estilo de vida, é qualidade de vida, você está cuidando do seu corpo, que, né, a sua moradia divina, então você tem que estar feliz. Então escolha aquela que te faça feliz. Se é de 3 em 3 horas, de 2 em 2, jejum intermitente, qualquer uma, tá? Escolha e seja feliz na sua escolha. Tudo bem, meninas? Mais alguma dúvida? Tô querendo parar por agora para a gente deixar para mais um bate-papo. O que vocês acharam do bate-papo? Muito bom. Tranquilo? Então, eu só queria fazer mais uma perguntinha. Sim. Tá me ouvindo bem? Sim, pode falar. Tô conseguindo colocar para carregar aqui. Uhum. Tá me ouvindo? Posso fazer uma pergunta? Claro, pode fazer, nós estamos te ouvindo. Que aí você falou desse jejum intermitente e era a pergunta que eu ia fazer, porque eu escutei um médico homeopata falando, isso me interessou muito. Ele falou que quando você fica bastante tempo sem comer, quanto mais tempo você ficar sem comer, você estimula os hormônios da juventude. Ai, que coisa linda! Você fica mais jovem, mais bonito, é verdade? O Kiki, o nosso corpo, ele é tão sábio, tá? Que no início ele aceita tudo, tá? Para não ter briga, ele aceita tudo, tá? Falar que ele vai estimular hormônios do rejuvenescimento, poxa, então eu vou parar de comer, né? Porque todo mundo quer ficar jovem para o resto da vida. Será que esse médico ele consegue ficar sem comer? Será que quem fez essa dieta e quem está estudando consegue ficar sem comer esse tempo todo? Os budistas conseguem, porque eles trabalham a meditação, tá? Pela meditação a gente consegue. Mas, não sendo assim, eu acho difícil a gente conseguir que o nosso corpo aceite isso por muito tempo, tá? Porque o nosso corpo, ele só consegue sobreviver com nutrientes, não tem como, tá? E se a gente não oferece, ele vai tirar de reservas. Então, por um tempo, ele consegue sim sobreviver. Agora, dizer que vai gerar hormônios que rejuvenescem, nossa, se me provar isso, assim, e aí eu encontrar com essa pessoa, ela com 150 anos, jovem, com aparência belíssima de 15, aí eu vou acreditar, tá? Mas eu acho o seguinte, a gente não pode agredir o nosso corpo, porque ele aceita o que a gente coloca para ele até um determinado ponto. Tá? Depois ele fala, olha, eu não aguento mais, eu não estou suportando mais isso que você está colocando para mim, tá? E aí vem compulsão, vem alguma doença por carência nutricional, né? Algumas dietas muito restritivas, e aí eu vou falar de uma das dietas que eu acho que essa eu não concordo, que é a do HCG, vocês já ouviram falar? Então, é uma dieta da moda, uma dieta de 500 calorias, que a perda de peso é absurda por mês, tá? Só que eu pergunto o seguinte, olha, se você consegue fazer uma dieta de 500 calorias, você precisa de hormônio? Não. Por que a gente transgride dieta? Porque a gente tem fome, tá? Então, se você consegue fazer uma dieta de 500 calorias, então não deixa colocar nada no seu corpo, hormônio nenhum no seu corpo, tá? Porque uma hora essa carga excessiva de hormônio, seu corpo vai sentir. Tá? O corpo vai sentir, o fígado vai sentir, porque tudo metaboliza no fígado, né? Então, assim, essas dietas, esses modismos, tá? O rejuvenescimento, gente, nós temos um ciclo de vida, né? A gente nasce, cresce, desenvolve, amadurece, envelhece e morre, né? Isso é o ciclo natural. A gente querer retardar isso, eu acho que é muito drástico para o nosso corpo, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a envelhecer feliz, porque a gente sabe que esse é o caminho. E quando você busca a sua vida toda ser jovem, com a pele né, mais jovem, tudo, você agride muito o seu corpo. E uma hora o seu corpo vai se rebelar.
Não porque ele é mau, não, mas é porque realmente ele não aguenta mais, né, de excessos. E aí os órgãos, eles vão sobrecarregar e uma hora para de funcionar. Então, minha querida Kiki, eu acredito muito mais nos florais para rejuvenescimento do que nessas dietas malucas. Sônia tá querendo falar, depois Nath, né? Tá, vamos lá, Soninha. Então, esse negócio aí que a moça falou, sobre o que eu já li, né? E aí eu tô te perguntando se isso é questão de quanto mais velha a gente fica, menos a gente precisa de comer. Assim, eu falo assim, menos alimento nos sustenta, né? Porque a gente movimenta menos, né? Menos gasto de caloria. Então, assim, eu entendo dessa forma. Quanto mais velho você fica, menos necessidade daquela quantidade, você tem que diminuir a quantidade de comida. É assim? Sim. Agora, você deixar de comer agora para você ficar mais jovem, não, isso seria o contrário, né? Eu vou acreditar, se eu encontrar com uma pessoa, quando eu tiver meus 150 anos, eu encontrar com essa pessoa com 150, eu tenho uma aparência muito abatida, muito, né, a pele bem enrugada e a pessoa super bem. Né? Aí eu acredito, porque eu acredito que o nosso corpo precisa de cuidado, tá? Eu acredito muito, gente, que o nosso corpo físico, tá? Ele é um presente de Deus pra gente, né? Então a gente habita nesse corpo. Então a gente precisa cuidar desse corpo, é igual uma casa. Se você tem uma casa e não cuida dessa casa, uma hora vai cair. Então a gente tem que estar o tempo todo cuidando, né? E o nosso corpo é assim também. Então, qualquer forma de agressão que não seja, entenda o seu corpo, tá? Eu, do meu ponto de vista, eu não considero o ideal, né? Não considero o ideal, tá? Muito bom. Posso fazer a pergunta? Sim. Então, eu faço o jejum intermitente. Mais ou menos, assim. Não faço por dieta, faço porque eu sou uma pessoa que não sou matinal. E quando eu testei, eu faço 14 horas a primeira vez e eu consigo focar. Eu fico com uma clareza mental absurda, que eu, se comer, não tenho. Mas se eu comi muito leve na noite anterior e eu acordar com fome, eu não faço. Eu respeito o corpo e como. A minha pergunta eu outro dia até consegui fazer quase 20 horas, mas porque eu não estava com fome, eu não senti fome. A minha regra com o jejum se eu sentir fome, eu vou obedecer e vou comer, que é o que funciona para mim. Tem toda aquela questão de que as pessoas falam que se você fica não sei quanto tempo sem comer, o seu corpo depois produz cetônicos. Que te faz engordar, né? Com a hora que você come, ele vai achar que você vai ficar passando fome de novo. Existe isso? Tem problema fazer jejum todos os dias? Existe sim, Nath, é o metabolismo, tá? Então, o nosso corpo, ele funciona assim, no momento que ele precisa, aí olha só, no momento que ele precisa, a gente tem que oferecer, tá? Se a gente não oferece, ele entra é como se fosse um déficit metabólico, e aí quando você come, você acumula gordura, você transforma o que comeu em gordura muito mais facilmente, tá? Mas olha só, quando a gente não come, quando o nosso corpo precisa, tá? É diferente. Por isso que você ter um entendimento do seu corpo é muito importante, tá? Como você falou, você segue o jejum intermitente, mas se você acorda de manhã com fome, você come, tá? Porque você está respeitando o seu corpo. Né? Agora, você não comer, indo contra a sua natureza, porque você está seguindo uma dieta, que a dieta não pode, isso é uma agressão. Aí sim, isso gera um desequilíbrio metabólico e quando você vai comer, aí transforma mais rápido, tá? A gente tem uma capacidade muito grande de transformar os nutrientes em gordura, tá? Isso vem lá dos nossos antepassados, né? Lá dos primórdios. Por quê? As pessoas precisavam armazenar gordura porque elas saíam para caçar, então a natureza humana é uma natureza de acúmulo de gordura. Por isso que a gente tem que ter cuidado, tá? Com o que faz com o nosso corpo, porque a tendência é acumular gordura. Então, se a gente não respeita o nosso corpo, aí sim você pode acumular gordura. Um outro ponto que eu queria também falar do jejum intermitente, e você ouvir o seu corpo, tá? E saber oferecer a hora que ele precisa o alimento, é pelo seguinte, o jejum, o nosso corpo, ele utiliza as reservas de gordura que ele tem, por isso que perde o peso em jejum, tá?
Só que quando começa a utilizar muito dessa reserva, a gente produz corpos cetônicos, que é altamente lesivo para o cérebro, tá? Por isso que eu falo assim, dietas onde você segue e tem sofrimento, tá? Isso é muito ruim, porque se tem sofrimento é porque o corpo já está falando que é para comer e você está indo contra porque está seguindo dieta, tá? Nessa situação, corpos cetônicos são produzidos e você pode causar uma intoxicação no cérebro, porque os corpos cetônicos, o cérebro utiliza o corpo cetônico como fonte de energia, já que não tem a glicose, tá? Por isso que eu sempre falo, observe o corpo. Seja lá a dieta que você está utilizando, que está dando certo para você, então observe o seu corpo. Porque em algum momento pode ser que ele peça e você tenha que fugir um pouquinho da dieta. Isso não quer dizer que você transgrediu, que nunca mais você vai voltar, não. Tá, Nath? O que você faz, eu acho que é uma forma de muito, muito carinho com o seu corpo. Porque você ouve, você faz uma dieta, mas você está ouvindo o sinal do seu corpo e respeita. Tá? Isso sim é fazer dieta. Tá? É você respeitar seu corpo, independente da dieta que for. Tá bom? Mais alguma dúvida, meninas? Mais alguma perguntinha? Tá tudo bem com vocês? Carol, vem amanhã fazer o Mindful Eating? Quinta? Muito bem. Então, se vocês gostaram, eu acho que eu vou fazer uma vez por mês, trazer algum tema bacana pra gente discutir, tá? Esse projeto meu é um projeto que há muito tempo eu já queria ter colocado em prática, porque eu acho que informação em bate-papo, né, é uma coisa muito bacana, assim, e eu queria levar isso, a conversa que eu tenho com os meus clientes aqui no consultório, eu queria, né, expandir e levar para quem não está aqui em Montes Claros, né, para vocês que estão aí longe de mim, para a Carol que está aqui também, mas você sempre busca, né, Carol, fontes de informação de tudo, porque eu acho que é muito importante, né? Se é algo que incomoda a gente, vamos buscar informação, vamos discutir o assunto, e isso é uma forma de autoconhecimento também, né? Então eu queria agradecer a vocês, eu estou muito feliz, muito, muito, muito feliz que deu certo, tá? Queria muito agradecer vocês e já convidar para o próximo bate-papo. Eu criei uma lista de transmissão, então assim que eu for fazer um outro hangout, eu acho que funcionou bem aqui no Zoom, né? Talvez não, eu quero continuar no Zoom, que é uma plataforma que eu já uso, estou bem familiarizada com ela, para mim é bem mais cômodo, né? Mas se a gente começar a ter um número maior de pessoas, a gente busca uma outra plataforma, tá? Então é isso, né? Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo bate-papo. No dia 2 de setembro, no sábado, eu vou estar lançando um novo site, tá? O site está lindo, vou fazer lançamento no dia 2. Vou lançar o programa Fazendo as Pazes com Seu Corpo online. Vou lançar o programa de coaching para gestante presencial. Então fiquem atentas, e aí eu vou colocar também na lista de transmissão, convidar vocês para visitar o site assim que estiver liberado, tá bom? E aí vocês vão ver as novidades aí, tá bom? Um beijo, cuidem do corpinho de vocês, viu, gente? Isso aqui, ó, é divino. Beijo, tchau!